Pessoal, muito bem-vindos aqui à nossa aula. Você que vai fazer o concurso para a Guarda Municipal, tá? Eu sou o professor Birajara e vou trabalhar com vocês agora essa matéria muito importante para o teu concurso, que é a matéria Legislação de Trânsito. Tá? Então, no teu concurso, o que você tem que estudar? A Lei 9.503/97. Que lei é essa, professor? Essa é a nossa querida, né? Nosso querido Código de Trânsito Brasileiro, que é muito comum estar presente geralmente nos concursos para a Guarda Municipal. Tá bom? Nós temos, então, uma enormidade de artigos dentro da Lei 9.503. Para essa aula agora específica, eu vou trabalhar com a parte de infrações de trânsito. Um tema mega importante para o teu concurso público. Tá bom? Por quê? Por que, professor, que você acha que é importante? Por que isso pode aparecer na minha prova? Porque a Guarda Municipal, ela trabalha diretamente na fiscalização de trânsito dentro do município. Então, eu já venho trabalhando aqui com o Implacável Concursos há muitos anos. A gente tem essa expertise já a respeito do conteúdo e das provas. Então, a gente tem, sim, muita convicção que poderá estar na tua prova questões de infrações de trânsito. Tá bom? Então, o tema que nós vamos trabalhar agora, o tema específico vai ser o tema infrações de trânsito. Professor, eu vou encontrar as infrações de trânsito dentro do código? Sim. Quais são os artigos? Você vai ter o início lá no artigo 161 até o artigo 255. Então, uma enormidade de artigos, tá? É bastante coisa. Eu sempre, nessa aula de infrações de trânsito, eu recomendo para os alunos diariamente estudarem as infrações de trânsito, tá? Todo dia estudar um pouquinho, eu acho que é importante, porque são muitos artigos, porque isso costuma cair em prova, porque é importante para o guarda municipal conhecer as infrações de trânsito, é algo que ele vai, inclusive, aplicar no seu dia a dia. Lá na sua função de guarda municipal, ele vai aplicar este conhecimento. Então, artigo 161 até o artigo 255. Tá bom? Professor, qual é a maneira que você acha, as perguntas que geralmente me fazem, né? Para a gente conseguir memorizar de melhor maneira isso. Pessoal, nós temos 4 tipos de infrações de trânsito, tá? Nós temos as infrações de trânsito classificadas como leve. Nós temos a infração de trânsito classificada como média. Nós temos a infração de trânsito classificada como grave. E temos uma última categoria, que são as gravíssimas. Eu quero que você em casa pense agora aqui comigo e me diga qual é a pontuação. Quantos pontos eu vou ter na minha CNH se eu cometer uma infração leve, uma média, uma grave e uma gravíssima? Vamos lá, vamos começar pela mais grave, né? Pela pior, digamos que aquela que pontua mais. A gravíssima, você vai ter, então, atribuído na sua CNH 7 pontos. A grave, 5 pontos. A média, quero que você responda agora em casa. A média, muitos vão falar 6. E 6 já caiu em prova várias vezes. Não é 6, 4. E a infração leve, 3 pontos. Então, eu não tenho 6, tá? Importante, vou colocar aqui o 6, ó. Vou riscar ele bem riscado. O 6, ele não existe na pontuação das infrações de trânsito. Isso é muito comum em prova, é algo simples, tá? Só que aparece e já caiu muitas vezes nas provas, tá bom? Pessoal, o que nós temos, então? Qual é a estratégia, né? Qual é a estratégia, qual é a dica que eu costumo dar aqui para os meus alunos? Você vai começar diariamente a trabalhar com infrações de trânsito, vai ler
e você vai começar a classificar elas. Isso aqui é um trabalho que pode demorar uma semana, pode demorar uma semana e meia, tá? Então esse é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente. Você tem que pegar ali 10, 15 minutos do dia e vai lendo as infrações e classificando. Começa lá no artigo 161, lê 161, você vai colocar, você vai verificar que algumas infrações são médias, algumas são graves, outras são gravíssimas. No artigo 162, que seria o primeiro, né, que tem a infração em espécie, você já vai ter uma média, uma grave, uma gravíssima. Você vai anotando e vai classificando. Você pega 4 folhas separadas, tá? Não coloca tudo junto. Você pega uma folha ali separadinha, coloca as leves. Outra folha separadinha, coloca as médias. Mais uma, coloca as graves. E por fim, você coloca as gravíssimas. Quando você faz esse trabalho, você vai conseguir identificar características semelhantes entre elas. Essas características semelhantes vão ajudar você a entender a questão, a memorizar, tá? Eu sei que isso já existe, esse trabalho aqui os alunos já fizeram. Eu dou essa dica já faz algum tempo, só que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, ó. Se você pegar, pesquisar, encontrar isso aqui pronto em algum local, você vai estar se sabotando. Porque a melhor maneira de você aprender, memorizar, entender, é você fazendo, tá? Faça o trabalho. Não pegue algo pronto. Quando você pegar algo pronto, aquela pessoa que fez, ela aprendeu. Agora você não vai aprender. Tá bom? Então isso é uma escolha sua. Você quer lembrar das coisas na hora da prova? Faça, produza o seu próprio material. Tá bom? Isso é uma dica que eu dou, principalmente aqui nesse ponto das infrações de trânsito. Tá bom? Então leve, média, grave e gravíssimo. Agora na sequência da nossa aula, nós vamos trabalhar com as infrações em espécie e eu vou falar de várias infrações de trânsito, né, que nós vamos encontrar dentro do CTB. Vou explicar para vocês porque pode ser que apareça, né, lá na sua prova alguma situação hipotética, algum caso real e a gente vai ter que saber responder, tá bom? Uma outra coisinha, professor, e memorizar não é fácil, eu sei, é bastante coisa, né? Artigo 161 até o artigo 255, a dica que eu dou para você é utilizar o seu dia a dia, a sua rotina. Tá? O que eu fiz, pessoal, para memorizar quando eu estava fazendo o concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu acabei utilizando o dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Saí de casa, caminhei um pouquinho, estou ali na calçada, olhei para o trânsito. Uma coisa que é muito comum, que vocês vão ver hoje, a pessoa está dirigindo e falando ao celular. Tenho certeza que você em casa já fez isso alguma vez ou outra. Vai dizer, não, eu nunca fiz. Não, vem com essa que nunca fez. Claro que já fez. Você está andando ali, está teclando no celular, está falando ao celular, e aí você identifica a pessoa cometendo uma infração de trânsito e pensa em qual é a gravidade. Então é uma infração gravíssima? Quantos pontos? Tem medida administrativa? Não tem? E assim você vai memorizar. Você observou o veículo, foi dobrar à direita, não deu o sinal. Não acionou pisca-pisca, não fez gesto regulamentar de braço. Lembrei, a infração é grave, a penalidade é multa. Uma outra infração, você pode imaginar, né? Olha uma pessoa muito jovem, aposto que ele não tem CNH. Ah, não ter CNH. Infração gravíssima, multiplicada por 3, penalidade multa. E aí assim você vai conseguir memorizar cada vez mais, tá? Observou um carro estacionado em local proibido, vaga que é para deficiente, a pessoa estacionou, vaga que é para idoso e não é um idoso, e aí você começa a identificar as infrações e a memorizar cada vez mais, tá bom? Você está aqui assistindo essa aula, não é para eu ficar lendo o código, é para ensinar isso aqui para vocês. Esse aqui é o filé da aula, início da aula, não é para desligar, tá? É para continuar aqui comigo, mas esse é o filé, pessoal. É para isso que você assiste aula no YouTube, é para isso que você compra um curso, né? Para explicar o atalho, o caminho mais curto para você conseguir chegar na sua aprovação, tá bom? É claro que se você entrar nesse sistema, só por favor, não vai parar ninguém na rua, não vai abordar e tentar multar ninguém. Por enquanto não, você ainda não pode fazer isso, tá bom? Só deixo bem claro, porque vai que o aluno entrou nessa, daqui a pouco ele tá parando a pessoa e apontando lá o dedo, ó, infração gravíssima essa aí, tá? Vou fazer uma multa. Você ainda não pode lavrar auto de infração. Ainda não, mas lá depois que você passar no concurso, você vai ter esse poder, né? Chama-se poder administrativo, poder de polícia de trânsito, poder de lavrar um auto de infração de trânsito, tá bom? É isso. Pessoal, fazer o seguinte agora, ó, vamos direto lá para a nossa apostila, o nosso material. Este material aqui
ele é um material idêntico ao que nós usamos aqui no curso, no Implacável Concurso, tá? Se você tiver acesso ao curso completo, você vai ter esse mesmo material. Se você não tem acesso, também não tem problema, tá? Você pode dar um print na tela, pode copiar, anotar, fazer o que você quiser, tá bom? Agora, quando eu começar a trabalhar com as infrações, já na sequência, eu acho importante você em casa ter o material, tá? Ah, professor, tem que ter um material impresso? Não precisa ser impresso, pode ser um arquivo PDF. Agora, alguma coisa tem que ter para você conseguir identificar o que eu estou falando. Não adianta, veja o que eu vou falar, ó. Não adianta ficar só com vídeo. Não seja amador, seja profissional. Mude a sua vida para melhor. Agora, não adianta a gente querer só assistir ali no celular, como eu aqui, ó. O cara vai ali, vou assistir a aula. Ah, que legal a aula do professor Birajara. Estou assistindo ela aqui no meu celular. Assistiu a aula e daí não lembra de mais nada? Não anotou nada? Não viu a legislação? Aí não dá, né? Então eu quero que você em casa tenha uma chance de passar. Eu não estou aqui para perder meu tempo, cara. Estou aqui para conseguir identificar o melhor caminho e para ajudar vocês a acertarem as questões, tá bom? Artigo 61 já está aqui na tela, ó. Infração de trânsito. O que é uma infração? Infração é quando você desrespeita uma norma do código. Quando estudamos todo o código, isso está no teu edital, né? Está lá as normas gerais de circulação e conduta. São as normas, é a maneira correta de se dirigir. O código, ele diz qual é a maneira correta. E você, atuando de forma incorreta, se você não dirigir de forma correta, tem uma penalização para isso. Chamamos infração de trânsito. Tá? É algo administrativo. Tem que ficar bem claro para você isso. Por quê? Porque o Código de Trânsito brasileiro, meus amigos, ele é considerado um microsistema legislativo. O que significa isso? Ele é um microsistema legislativo porque ele tem uma parte de direito administrativo, uma parte de processo administrativo, dentro do direito administrativo, ele tem uma parte de processo penal e direito penal. Por quê? Tem crimes de trânsito. Então aqui eu não estou falando em crime, aqui não existe prisão, é tudo administrativo. É o cara levar uma multa, é ter a carteira suspensa, é ter a carteira cassada, é frequentar curso de reciclagem. Tá? Então essas são as penalizações e a mais comum de todas, que é a multa. Quem é amador, você em casa não é mais amador, você está assistindo a aula aqui comigo. Quem é amador, quem não sabe o que é o trânsito, só pensa em multa. Ele vai olhar infrações e tudo multa. Não, não é tudo multa. Esse é um pensamento pequeno, raso, não é o nosso pensamento. Nós estamos aqui para aprender o profundo, tá? Porque o raso é pensar em tudo multa, multa, multa. Eu mesmo, quando olho para mim que eu estou trabalhando, a pessoa parece que já enxerga uma multa. Só que não é só multa, tem outras coisas que nós vamos ver aqui na sequência, tá bom? Olha só, pessoal, então as infrações de trânsito, elas classificam-se como como leve, média, grave e gravíssima, 3, 4, 5 e 7, não existe 6 pontos, tem um valor para cada infração, e eu já sei que você em casa vai perguntar, está perguntando já, professor, eu preciso decorar os valores? Eu até hoje não vi nenhuma prova. Você pode ter certeza que eu já devo ter feito todas as questões de trânsito que tem no Brasil, tá? Todos os sites, tudo, fiz tudo que tinha de trânsito. E aí? Eu não encontrei nenhuma. Não quer dizer que não possa cair, uma hora vai aparecer. Agora, eu acho, e é um achismo meu, um chute, tá? Eu posso me enganar, pode cair na prova, eu acho que não vai cair de novo, né, pessoal? Eu acho muito difícil que vai cair o valor da multa, com tanta coisa importante, cair ali para você decorar, decoreba, né, memorização, 88 com 38, 130, meu Deus do céu, não dá, né? Nem eu sei de cor isso aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse pensamento também, tá? Aqui do ladinho eu coloquei o fator multiplicador, ó. Vezes 2. O que significa vezes 2? O que multiplica é o valor. Nunca é multiplicado a pontuação. Se ela é grave vezes 2, é 195,23 vezes 2. A pontuação continua 5. Tá bom? Gravíssima, 7 pontos, é o valor mais alto. A gravíssima eu tenho vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20, vezes 40, vezes 60 e vezes 120, que é uma multa lá do artigo 253A, que é promover eventos organizados. É a multa para pessoa jurídica reincidente.
Tá bom? Nós vamos chegar lá nesse artigo. Tá? Lembra da greve dos caminhoneiros? Pouco tempo atrás teve, né? Rodovias bloqueadas, não chegava alimento, não chegava mais combustível. Greve dos caminhoneiros, não faz tanto tempo assim. Poucos anos. E aí eu digo para você o seguinte: criaram uma infração de trânsito para as pessoas que se envolvem naquele tipo de manifestação, que obstruem o direito de ir e vir das outras pessoas. E aí você encontra aqui, ó, vezes 60 e vezes 120. Uma multa bem pesada, tá? Tá lá no artigo 253A, que é promover eventos organizados, bloqueando a via, sem autorização do responsável. Tá bom? Professor, por que tem pontuação? Por que existe pontos? 3, 4, 5, 7. Pergunto para você, por que tem pontos? É bom ter pontos? É ruim ter pontos? É ruim ter pontos? É claro que é ruim. Porque essa pontuação ela vai somando. Ela vai somando e você atingiu determinada pontuação, a sua CNH será suspensa. Então, a pergunta que está aqui, ó, qual a pontuação para suspender a CNH? A resposta está lá no artigo 261, você vai ler, isso está no teu edital. Trata-se das penalidades e hoje nós temos a pontuação para suspender a CNH, 20 pontos suspende, 30 pontos suspende, 40 pontos suspende. Você que está em casa, quero ver quem está no nível bom agora, muito bom, né? Como que eu sei a pontuação vai ser 20, 30 ou 40? Como que você sabe? Isso está lá no artigo 261, tá? A resposta já está aqui, ó. Basta você ir lá depois, se não sabe, vai lá olhar depois. Lembra do que eu falei no início, nós não estamos aqui para perder tempo. Eu não vou ficar anotando, não vou ficar perdendo meu tempo aqui mostrando coisas que não são importantes. É tudo importante. Então, 261 você vai fazer a leitura depois. 20 pontos quando a pessoa tiver no seu prontuário 2 gravíssimas ou mais. 30 pontos quando tiver no seu prontuário 1 gravíssima ou mais, e 40 pontos quando não tiver nenhuma gravíssima ou quando for um motorista profissional. Chamamos de EAR, exerce atividade remunerada. Os que são EAR, por exemplo, motorista de táxi, Uber, motorista de caminhão, EAR, exerce atividade remunerada. O EAR 40 pontos, independentemente das infrações. Ah, professor, se o cara é motorista profissional, então ele pode ter 2 gravíssimas, 3 pode ter 3, pode ter 4 gravíssimas, 5, não tem problema, tá? Desde que ele seja motorista profissional, 40 pontos. Onde que eu vou encontrar isso? Artigo 261, fechou. Outra pergunta, quando a infração prevê de forma específica a suspensão do direito de dirigir, SDD, é aplicada a pontuação? Você vai ler lá que está escrito assim, multa e suspensão do direito de dirigir. Não tem pontuação. Por que não tem pontuação? Porque o objetivo de você colocar uma pontuação, 3, 4, 5, 7, é você ir somando e atingir 20, 30 ou 40. Quando a própria infração, ela já traz direto o resultado fim, que seria, no nosso caso aqui, a suspensão, não tem por que você aplicar a pontuação. E isso, inclusive, configura o que nós chamamos de bis in idem. Ah, professor, nunca ouvi falar nesse termo. É um termo em latim. Bis in idem. Você pode pesquisar aí depois. Significa dupla punição pelo mesmo fato. Então, o cara cometeu uma infração, ele já está com a CNH suspensa. Não tem por que aplicar ainda nele 7 pontos. Você entendeu? Então, se diretamente já leva para o resultado fim, seria como se numa infração ele já tomasse 20, 30 ou 40 pontos em uma única cacetada. Entendeu? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Vamos agora, então, para as principais infrações. Aqui entra aquela parte que eu falei para vocês, separar numa folha, né? Se tivesse tempo, isso tudo depende de cada aluno, tá, pessoal? Não é uma coisa obrigatória. Vai muito do tempo que você tem em casa para realizar essa tarefa. Então, olha só, artigo 162. Dirigir o veículo. Esse aqui é muito comum em prova, tá? Sem possuir CNH, permissão ou autorização para conduzir ciclomotor.
chamada ACC. Então aqui o cara que não tem habilitação. É diferente daquele que está com a habilitação vencida. Ela pode estar vencida e ele tem habilitação. Esse caso aqui ele não tem, nunca tirou a sua habilitação. Infração gravíssima, então aqui ele vai ter 7 pontos. A penalidade é multa de 3 vezes, então aquele valor lá da gravíssima multiplica por 3. E a medida administrativa é a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Tá? Então o carro foi abordado, o carro está em dia? Ok, o carro está em dia. O motorista não tem habilitação. O que você, guarda municipal, no futuro você vai fazer? Você vai lavrar uma auto-infração, você vai anotar lá placa, CPF, vai anotar a infração, vai dizer que ele não possui habilitação, vai pedir para ele chamar um motorista que tem habilitação e você vai liberar o carro. Por que é feito dessa forma? Porque está escrito aqui, cara. Infração gravíssima, multa de 3 vezes e a medida administrativa é retenção. Tá bom? Pela primeira vez, alguns em casa estão escutando esses termos aqui, pessoal. Olha só. Infração gravíssima. Tem a ver com a pontuação, tá? Penalidade. Essa palavra é super importante. Ela tem a palavra pena. Já ouviu falar em pena de prisão? Lembro, professor. Tem pena de prisão, que quando o indivíduo vai preso, né? E tem outra pena que é a pena de multa. É uma pena também. Só que a pessoa não vai presa, ela vai ter que pagar um valor. Pena de multa. Quem aplica a penalidade por ser uma pena, por algo que a gente considera grave, após o devido processo legal, né? Oferecer para a pessoa contraditório, ampla defesa, possibilidade de fazer um recurso e tudo mais, é a autoridade de trânsito. Autoridade de trânsito. Quando nós trabalhamos nas nossas aulas aqui, curso completo, uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus alunos é o que é a autoridade de trânsito. Ah, professor, a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão, é o chefão máximo, é esse mesmo. E você, futuro guarda municipal, você aplica a multa? Você vai aplicar uma pena? Não. O guarda municipal não aplica a multa. Mas como assim, professor? Eu anoto lá no papel, no celular, no aplicativo, eu faço a multa. Para aí um pouquinho. Você vai anotar os dados da pessoa e você vai enviar esse papel ou pelo aplicativo para a autoridade de trânsito. Eu vou lá entregar para ela, ó. Autoridade, eu, guarda municipal, identifiquei esta infração. E quem é que vai aplicar é a autoridade de trânsito. É super importante que você entenda, tá bom? O agente da autoridade, você no futuro, que vai ser um guarda municipal, o agente da autoridade, ele vai trabalhar apenas com as medidas administrativas. Então aqui, ó, agente junto, agora não é separado, agente da autoridade. Para memorizar aqui, eu até costumo fazer uma brincadeira, né? E dizer que penalidade rima com autoridade. Penalidade, autoridade. Agente da autoridade não rima com medida administrativa. Então, um tem rima e outro não tem rima. Autoridade rima com penalidade. Quem aplica a penalidade é a autoridade. O agente da autoridade, você, guarda municipal, você vai anotar os dados e vai avisar a autoridade e você vai reter o veículo. Essa é a sua parte, ó. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, tá bom? Não esquecendo que a retenção é momentânea, né? A pessoa resolveu a situação, ela é liberada. Tá bom? Eu só perdi um tempinho aqui para explicar para você isso, porque a gente vai em frente agora e você já sabe, né? Quem aplica o quê? 2. CNH cassada ou com SDD. CNH cassada ou com suspensão. Penalidade gravíssima, multa de 3 vezes. Medida administrativa, olha como mudou agora. Recolhimento do documento de habilitação e retenção até apresentar o condutor habilitado. Se a CNH do cara está suspensa, tem que recolher a CNH. Ah, professor, mas a CNH atualmente ela é digital. A pessoa nem tem mais em papel a CNH. Concordo. Aí essa retenção é virtual.
você vai anotar no sistema, né, que a CNH está retida, tá bom? Isso não interessa, essa parte prática eu acho que é importante, porque as dúvidas vão surgindo, mas para a prova não vai aparecer a parte prática, tá bom? 3. Com CNH de categoria diferente. Então nós temos as categorias Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco. Então o cara pode ser habilitado na categoria Bravo, B, para carro, estar conduzindo uma motocicleta. Ele está de moto e não tem carteira para moto, mas tem carteira para carro. Dirigir veículo com categoria diferente. Pessoal, penalidade multa de 2 vezes. Aqui foi uma modificação que aconteceu, tá? Era 3 como regra, passou para 2. Medida administrativa está aqui. Eu não vou, pessoal, ficar lendo tudo, senão não vai dar tempo. A gente tem que aproveitar ao máximo aqui essa nossa 1 hora. Mas é importante que você já consiga identificar os principais artigos e entender o que a gente está falando aqui, tá bom? Uma das últimas provas que eu trabalhei foi a prova para a Guarda Municipal de São José, aqui mesmo, na região metropolitana de Florianópolis, né? Caiu aqui o 162, inciso 5, tá bom? Eu lembro que no aulão, teve um aulão lá, eu fui lá e falei, galera, CNH de categoria diferente, galera, CNH vencida há mais de 30 dias. Veja bem, o cara tem CNH. Se ele não tem, nunca teve, é gravíssima vezes 3. É muito pior, não tem? Agora o cara tem, deixou vencer e não renovou a CNH. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção para a apresentação de condutor habilitado. Então, estão vendo que é diferente a gravidade? Você confunde às vezes o aluno, tá? Sem usar lentes, sem usar óculos, sem usar aparelho de audição, gravíssima também. O inciso número 7, eu deixei inclusive em vermelho aqui, porque ele foi uma modificação recente, 2022. Pode sim aparecer na tua prova, sem possuir cursos especializados. Vou dar um exemplo. Curso para movimentação de produtos perigosos. O cara dirige um caminhão que transporta gasolina. Curso para transporte de escolares. Ele dirige um veículo escolar. Tem que ter um curso para isso. Então a infração é gravíssima e a penalidade é multa. 163 e 164. Esses aqui são 2 artigos bem interessantes, pessoal. 163, ele fala em entregar a direção e o 164, permitir. Professor, qual é a diferença de entregar e permitir? Entregar, o possuidor do carro, o proprietário, né, ele está próximo ou está junto com o veículo. Ele é o dono do carro e está junto. Pode, por exemplo, está no banco do carona, está atrás, no banco de trás. Aí é entregar, ele entregou a direção, porque ele está junto. O permitir é quando essa pessoa não está junto ou próximo. Está em casa, por exemplo. O pai pegou a chave do carro, foi lá e levou, isso aqui não é uma chave, tá? Isso aqui é um controle remoto. Foi lá e entregou para o filho. Filho, vai dar uma voltinha de carro. Mas o filho não tem habilitação. O pai o quê? Permitiu que o filho transitasse sem CNH. O filho tem lá 17 anos. O pai comete a infração do artigo 164. Ele permitiu que uma pessoa, nas condições do 162, e no caso aqui é o 162, inciso 1, sem habilitação, conduzisse veículo automotor. Tá? Então, olha só, nós vamos ter 2 infrações. Uma primeira infração é para o filho, que está conduzindo e não tem habilitação, para o filho, e uma segunda infração da mesma gravidade, então o filho vai ganhar uma gravíssima vezes 3, e o pai vai ganhar uma gravíssima vezes 3, porque ele permitiu, tá bom? Agora, se o pai está junto, imagine uma situação, o pai está ensinando o filho a dirigir, eu estou no banco do carona, estou ensinando a minha filha a dirigir, está aqui no banco do motorista e dirigindo. Foi parada numa blitz, o que nós temos agora? Infração para o filho. Dirigir veículo automotor sem possuir CNH. 162, inciso 1. Acabamos de ver. E o pai, 163. E ele entregou, porque ele está do lado. Tá? Pode estar num carro logo atrás? Pode. Tem 2 carros. O da frente sem habilitação, o de trás é o dono do carro, está no outro carro. É entregar também, porque ele está próximo. E ainda pode ser um crime de trânsito. Lá do artigo 310. Tá? Eu não vou entrar aqui nessa parte de crimes, nós vamos ter aulas específicas de crimes de trânsito,
Mas além das infrações, ainda pode ter um crime, pessoal. Porque o pai que permite ou que entrega o veículo para uma pessoa não habilitada, ele é o proprietário do carro, a pessoa que tem posse do veículo, comete crime. Aí é crime, não é infração. Artigo 310. Tá bom? Olha como o meu exemplo começou simples, né? E foi ficando cada vez mais complexo. Tá bom? Pessoal, o artigo 165 e 165A, eles devem ser estudados em conjunto, tá? 165 é dirigir sob a influência de álcool ou drogas. Observe, importante saber, 165 não é só embriaguez, as pessoas falam errado. A 165 é embriaguez, é álcool ou qualquer outra substância psicoativa. E aqui entram as drogas. É álcool ou drogas. Você já ouviu falar na lei seca? Por que se fala lei seca? Porque seca é zero. Qualquer índice que saia do zero no etilômetro, e eu aqui não vou, me recuso a falar em bafômetro. Bafômetro é um termo antigo. Dentro do código não existe a palavra bafômetro. Basta você acessar o seu código, se for digital, você dá um Ctrl F ali, digita bafômetro. Não vai ter nenhuma palavra na pesquisa. Agora você digita a palavra correta, etilômetro. Você vai ter várias palavras, etilômetro. Tá bom? Então, dirigir sob a influência de álcool. Por que a lei é seca? Porque é zero. Então, qualquer teste que seja feito, tá? Seja exame clínico, teste do etilômetro, teste de sangue, que saia do zero, qualquer coisa que saiu do zero, já é considerado infração de trânsito. Pode observar que aqui não tem nada escrito. Pessoal, isso aqui já evoluiu bastante, tá? Essa redação é de 2008, mas anteriormente tivemos outras duas redações. Inclusive aqui já teve limite, tá? Já foi 0,10. Hoje não tem mais. Então, por que a lei é seca? Chama lei seca, lei seca? Porque é zero. Simples. Professor, não tem nenhuma tolerância? Tem uma margem de erro do equipamento, tá? Mas nós não vamos entrar nesse ponto, porque isso tem que estar explícito no edital do concurso. Resolução 432 do CONTRAN, tá? Se no teu edital tá lá a resolução 432, beleza. A gente estuda a margem de erro. Se não, não. Não vamos nem entrar nisso, tá? Porque o importante é você saber que a lei é zero e que o artigo 165 ele não tem índice. Penalidade, multa de 10 vezes. Por que se fala muito que a embriaguez ela custa quase 3 mil reais? Porque é só você multiplicar por 10 o valor da infração gravíssima. E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Essa infração aqui, nós chamamos ela de autossuspensiva. Auto de automaticamente, né? Autosuspensiva. Por que ela é autossuspensiva? Porque já tem aqui, ó, suspensão. Pessoal, o cara que é pego embriagado, drogado no trânsito, ele não ganha nenhum ponto. É 0 ponto na CNH dele. Como assim, professor? É 0? É 0 por quê? Porque ele já vai tomar na cabeça aqui uma suspensão. Ó, e pesada, tá? 12 meses. Se o cara é motorista profissional, olha o que eu vou falar agora, hein? O cara é um motorista profissional, é 40 pontos. Ele é o EAR, exerce atividade remunerada. Se ele for pego embriagado, já vai suspender por 12 meses. Seria como se numa única infração ele já tomasse quantos pontos? 40. Ele já, ó, 40 pontos na cabeça. Por quê? Ela é autossuspensiva. Na verdade, ele não vai ter pontuação nenhuma, tá? A pontuação vai ser 0, 0, 0, 0, 0. 0 pontos porque ele já tem a suspensão. Medida administrativa, recolhimento da habilitação e retenção do veículo. Observem que também tem aplicação em dobro do valor da multa. Eu tive um caso da minha família, pessoal, um primo meu, não vou falar o nome, claro. Ele tomou uma infração dessa aqui, índice baixo no etilômetro, continuou dirigindo e bebendo, indo para a festa. Segunda vez, foi pego 2 vezes, no intervalo de 1 mês, cara. Aí depois ele me ligou, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a primeira infração vai custar
por volta de R$3.000, porque é multa vezes 10. E a segunda infração é o dobro, então é vezes 20. Ele tomou em um mês R$9.000 de multa aproximadamente. A primeira 3, a segunda 6, deu quase 9.000. O cara teve que entregar o carro, pessoal. Não conseguiu mais pagar as multas nem o carro. Tendo em vista que cometeu 2 infrações no período de 1 ano. Tá bom? O artigo 65A, recusar-se a ser submetido a teste. Sabe aquela recusa? O cara diz, eu não vou produzir provas contra mim mesmo. Eu tenho o direito a não produzir. Tudo certo. Você não produz provas. Só que daí, se você não faz o teste, você vai ser multado. Infração gravíssima. Multa de 10 vezes. Mesma coisa. Pessoal, o que está aqui eu não vou falar porque é idêntico. O artigo 165, ele tem as mesmas penas do 165A. Significa que se você recusar o teste do etilômetro, se não fizer o teste, você está indicando para a autoridade, para o Estado, que você não tem condição de dirigir. Que você está dirigindo sem condição. E aí, a penalização é a mesma, inclusive a suspensão é a mesma, ó, 12 meses. Tá bom? Faça a leitura. A gente não tem aqui como ficar lendo todos os artigos. Eu quero que você em casa anote, que você marque no seu material para depois, principalmente esses artigos, ficar muito ligado, tá bom? Pessoal, tem alguns aqui para leitura na sequência. Eu vou passar esses e vou direto aqui para o 167, que é deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto. 167 e 168, eles têm que ser trabalhados em conjunto, porque o 167 é para o adulto sem cinto, e o 168 é para criança sem cinto. Transportar criança sem obedecer às normas. E aí não é só o cinto de segurança, pode ser o bebê conforto, pode ser a cadeirinha, o assento de elevação. Então nós temos uma resolução do CONTRAN que estabelece as regras. Quem tem que andar no bebê conforto, quem tem que andar na cadeirinha, quem tem que andar no assento de elevação. Essas regras estão numa resolução que só será estudado se isso está no edital de vocês, tá bom? Caso contrário, não. Eu acho que para infração é importante saber que adulto é grave e criança é gravíssima. Os 2 casos de retenção para colocação do cinto. Colocou o cinto, está liberado. Dirigir sem atenção. Esse artigo 69, ele é residual. Residual tem a ver com restos, né? Resto. Ou seja, quando não existir uma infração específica, você pode aplicar o 169. Vou dar um exemplo aqui para você bem rotineiro. Você avançou o sinal vermelho do semáforo, artigo 208. Passou no vermelho, infração gravíssima, penalidade e multa. Você pode dizer o seguinte, professor, o cara está desatento, eu também multaria ele no 69. Não. Por quê? Porque o 169, ele é residual, é para quando você não encontrar uma específica. Tem infração específica? Vai no específico. Não tem, vai no 169. Exemplo, derrubar cones de sinalização. Você está andando com o carro, tem os cones ali, a guarda municipal está ali trabalhando, o cara vai bate no cone. Derruba um cone, estraga o cone. Aí você pensa, meu Deus, como vou notificar esse cara? Qual é a multa para ele? Tem uma infração derrubar cones na fiscalização? Não tem. Então, se você não encontrar a infração, artigo 169, tá bom? Temos aqui o 171, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos. Eu já vi pessoas fazendo isso, né? Passa na poça de água e joga no pedestre, infração média. Atirar objetos ou substâncias também, infração média. Fumando e jogando cigarro para fora do carro. Ou fazendo uma faxina no carro, também já presenciei isso. O cara vai jogando lixo todo para fora. Latinha, Coca-Cola, no caso era Coca-Cola, né? Pegou ali jornal, salgadinho, vai só abrir a janela e além de um baita do mal educado, infração de trânsito. Artigo 172. Tá bom? 173, 174 e 175 são infrações que causam a cassação da habilitação, se cometidas 2 vezes no período de 1 ano, tá?
tem a ver lá com a cassação, muito pouco eu acho em provas, mas está aí para você. 176, eu chamo muito a atenção de vocês aqui para a palavra com vítima, é deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, sem vítima não, tá? É somente quando tem vítima. O cara não prestou socorro, ele não sinalizou o local, não facilitou o trabalho da polícia, não adotou providências para se identificar o policial ou não prestou informações para a confecção do boletim de ocorrência, tá bom? Na situação de sinistro com vítima. Eu acabei de falar a palavra acidente. Pessoal, outra coisa, ó, acidente é uma palavra que o código também não usa mais. A palavra atual é a palavra sinistro. Tá bom? E aí nós temos aqui várias infrações de trânsito. Eu quero chegar aqui numa que eu considero muito importante, né, para nós, algumas, né, que tem a ver muito com a Guarda Municipal. Artigo 180, considero importante, que é ficar sem gasolina, sem óleo diesel, sem GNV ou sem bateria, carro elétrico, que está na moda agora, né? Então está com o veículo imobilizado por falta de combustível, pode ser qualquer tipo, infração média, multa e remoção. Observe que a palavra remoção tem na sua formação a palavra emoção. Emoção, tá aqui, ó, triste o indivíduo, lágrimas dos olhinhos, porque quando tem remoção entra uma outra palavra que é a palavra guincho, que é a palavra depósito. Sempre que tem emoção, remoção, o veículo vai para o depósito do órgão. Quando tem a palavra retenção, olha que dica eu estou dando para vocês, hein? Retenção não tem emoção. Retenção é colocou o cinto, liberado. Remoção não tem escapatória. É claro que se o indivíduo está sem combustível, o que vai ser feito, né? Está sem combustível é depósito. Tá bom? Pessoal, isso aqui que eu falo, guincho, depósito, chorando, é para memorizar, tá? Por favor, não me venha com história de, meu Deus, desenhou pessoa chorando, guincho. Cara, o objetivo aqui é você acertar as questões. É que você não se perca, que você lembre, e eu tenho certeza que você vai lembrar. Vai lembrar que remoção tem emoção, que é caso de guincho e depósito. Tá bom? Guarda Municipal trabalha muito com estacionamento e parada, tá? Muito mesmo. Eu vou dizer para vocês, ó, daria prioridade, se eu fosse fazer esse concurso, eu daria muita prioridade artigo 181 e artigo 182. 181 é estacionar o veículo. Lembrando vocês que tem diferença de estacionamento, que é o estacionar, é diferente de parada. Qual é a diferença? Estou perguntando para você que está em casa agora. Qual é a diferença de estacionamento e parada? Estacionamento é o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Então o cara parou o carro, entra e sai, eu saio e entra. Acabou-se. Mas eu parei o carro e aí a pessoa desceu lá do 7º andar, aí desceu na exibição, aí veio o teu carro. Você não parou o carro. Você não parou, você estacionou o carro. Porque a parada é o tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque. Isso tudo está lá no anexo 1. Se você não sabe os termos, vai lá no anexo 1. Final do código tem lá conceitos e definições. Anexo 1 tem tudo isso. E aí você tem aqui várias infrações de estacionamento. Você pode se imaginar como guarda municipal, imaginar essas situações e memorizar, que é o que nós queremos aqui que você memorize o maior número possível de infrações, tá bom? Eu quero que vocês observem bem a infração do inciso número 15, tá? Tá aqui, ó, 15. Por que eu quero que você observe a 15? Porque é a única, isso aqui para concurso é importante, né? Única sem emoção. Remoção. Todas as infrações de estacionamento irregular têm remoção. Remoção. Só tem uma. Meti até um espanhol agora, hein? Que tal?
Só tem uma que não tem remoção. É o inciso número 15, estacionar na contramão da direção, desde que não seja um local proibido, não vai estar atrapalhando o trânsito, não é remoção. Tá bom? E aí tem várias aqui, você vai fazendo, né, a leitura. Tá? Olha aí as vagas reservadas, infração gravíssima. Parar o veículo. Parar já não tem remoção. Por quê? Porque a parada, ela não causa tantos transtornos assim. Tá? Então a parada é rápida, né? Parou, embarcou, desembarcou, parou, embarcou, desembarcou. Lembrando que o sinal, né, de estacionamento proibido é esse aqui, né? E se for parada e estacionamento, 2 setinhas. Tá? Quando tem o X, é proibido qualquer coisa, parar e estacionar. Quando tem apenas uma, é proibido o estacionamento. Tá bom? 181 e 182 foi. Acho bem importante. Pessoal, não tenho como passar em todas, falei para vocês isso já. Tá bom? O 189 e o 190 eu acho também importante, porque 189 é quando você estiver com a sua viatura da Guarda Municipal, com a sirene, giroflex, tudo ligado para o Zezinho sair da tua frente, que você está indo por uma ocorrência grave, e a pessoa não sai. Ela está escutando som muito alto do carro, não sai. Infração 189. Você já vai anotando as placas para fazer depois as notificações. E o 190 é para o carinha que está atrás de você. Tem o esperto, né, que quer seguir a viatura. A viatura vai passar no meio dos carros. E aí vem o esperto atrás, seguindo infração artigo 190. Tá bom? Eu quero falar para você também das infrações do artigo 208, chegando nele aqui, ó, muito comum dentro da cidade, né? Avançar o sinal vermelho do semáforo. Pessoal, é sinal vermelho, não é amarelo, tá? E não é laranja também, laranja nem existe. Eu trabalhei um bom tempo, pessoal, numa rodovia que tinha semáforo. E aí, em seguida, pegava o pessoal no sinal vermelho. E alguns diziam, mas estava laranja! Eu dizia, meu Deus, não existe laranja, senhor. Estava vermelho. O senhor viu vermelho, achou que era laranja? Fazer um exame de visão, hein? Por quê? O cara dizia que estava laranja, tá alaranjado. Não é alaranjado. É vermelho mesmo, tá? O sinal é verde, amarelo e vermelho. 208 é uma infração gravíssima. Tá aí para você. Importante também. Quero chegar aqui agora no 218, tá? O 218 é infração de velocidade também. Muito comum em provas. Transitar em velocidade superior à máxima. Esse aqui é o excesso de velocidade. Tá? Nós temos 3 instâncias. Temos uma primeira que é até 20%. A infração é média e a penalidade é multa. Vou dizer para você que a multa que mais o radar faz é essa aqui. A mais comum, né? É o 218. O inciso número 2, que é mais de 20 até 50%. E o último que é mais de 50%. Tá bom? Eu acho que é importantíssimo saber. Até 20%. Inclusive o 20%, né? Então, mais de 20 aqui tem que ser 21%, até 50%. Então, a velocidade ela vai variar, né, pessoal? Dependendo se é 80, 100, 60. E aí você vai ter essa variação também da velocidade máxima. Observe que as penalidades mudam, né? Média até 20%, grave de 20 a 50% e gravíssima, olha que importante, vezes 3. Também suspensão do direito de dirigir. Tá vendo como é importante? Essa aqui é mais uma daquelas que nós chamamos de autossuspensiva, né? Ela se suspende automaticamente. Tá bom, pessoal? Muito interessante, professor. Estou aprendendo. O senhor está passando por algumas infrações. Você acha que não é importante? Sim, eu acho que todas são importantes. Só que eu não tenho tempo para ler aqui 100 infrações, nem vou fazer isso. Tá? A gente tem que pegar as principais. Agora, você em casa, presta bem atenção que eu vou falar, você não está isento, você não está livre de observar e ler todas as infrações. Chegando aqui mais uma mega importante, 230. Tem muito a ver com a fiscalização estática, tá? Que você vai fazer depois. Você vai estar lá como guarda municipal, vai fazer o sinal, o indivíduo vai parar.
Você vai conferir a documentação, vai ver se tem habilitação, se o carro está em dia, e você chega no 230, tá? Que é quando você vai fazer a verificação do veículo, ver se o veículo tem lacre, as placas antigas tinham lacre, se tem chassi, se tem os selos, elementos de identificação, tá? Se não está transportando passageiro no compartimento de carga, imagine uma Saveiro com pessoas atrás. Se não está com dispositivo anti-radar, vou dar um exemplo aqui para você, motocicleta, placa com dobradiça. Muito comum, tá? O cara botou uma dobradiça, ele levanta e baixa, de acordo com o gosto dele. Agora eu vou ficar sem placa, levanta a placa. Quando tem fiscalização, ele baixa a placa. Esse dispositivo, ele é considerado anti-radar, tá bom? Sem qualquer uma das placas de identificação, que não esteja registrado e licenciado. Olha aqui, ó. Esse aqui é o veículo para aquela pessoa que não pague PVA. Não pagou multa. É remoção, pessoal. É com emoção. Tá aqui, ó. Ah, professor, por que o carro vai para o guincho que não pague PVA? Tá aqui, 230, inciso 5. Estou mostrando para você agora onde está a base legal. Placa sem condição de elegibilidade e visibilidade. A placa está apagada, as letras estão apagadas. Ah, professora, minha placa apagou, de tanto que ela veio o carro. Tem que mandar fazer outra placa. Tem que pintar a placa. Por quê? É com emoção. Se é com emoção, é com guincho. E é para o depósito. Cor ou característica alterada. Vou dar um exemplo aqui da característica. O veículo está rebaixado. E temos outros aqui. Observe que o artigo 230, ele tem uma infração gravíssima. Multa, remoção. Ele tem também uma infração grave. Multa e retenção. Então tem as duas gravidades. E você vai fazendo a leitura dos incisos que aqui estão. Tá bom? O 231, pouco provável, mais concurso para a Polícia Rodoviária Federal, que fala no excesso de peso, tá? Mas, né, a gente nunca sabe o que vai aparecer. Eu quero falar para você agora do artigo 244, tá aqui, ó, inclusive ele está em destaque no nosso material. O artigo 244, que está aqui do lado, ele é para motocicleta, motonete e ciclomotor. Importante que você saiba a diferença. Você já sabe? Estou perguntando, tá? Você que está em casa. Qual é a diferença de motocicleta, motoneta e ciclomotor? Fala aí. Ah, professor, a motocicleta é a posição montada, certo? A motoneta sentada, certo? O ciclomotor é aquele com a baixa potência e que anda no máximo a 50 km por hora, certo? Onde que eu vou conseguir as informações de cada um deles? No anexo 1. Tá bom? Criança menor de 10 anos não pode também andar em motocicleta, motorista e ciclomotor. Lembrando que a idade para criança era 7, passou para 10. Tá? Temos aqui quando está rebocando outro veículo, tá? Utilizando capacete sem viseira. Isso aqui também é uma alteração legislativa recente, ó, 2020. Por quê? Antes não era assim. Eu acho que o avaliador ele pode curtir, ele pode gostar de ver se você está atualizado, tá bom? Capacete sem viseira, o óculos de proteção. Capacete de segurança do passageiro também sem viseira. E a infração é média. Era aplicado gravíssima antes, tá? Antes aplicava-se a gravíssima e agora estamos aqui na infração média. Pessoal, o último é o artigo... O 250 trata das luzes. Eu acho que vale a pena ler. Mas o que eu quero comentar com vocês é o 252. Esse aqui sim, ó. Que fala também do celular. Dirigir o veículo. Braço para o lado de fora. Tá fumando, por exemplo, braço para o lado de fora. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre braços e pernas. O cara tá com um cachorrinho lá no meio das pernas, o condutor. Ou tá à sua esquerda. Ah, professor, o cachorrinho solto no carro. Não tem infração, tá? A infração para cachorro, para animal, é à sua esquerda ou entre braços e pernas. Ponto. É isso que tem. Não tem resolução, não tem regulamentação de cadeirinha, de cinto, de caixote. É muito comum as pessoas perguntarem isso, né? Não existe regulamentação. Você vai fazer da maneira que você acha que fica mais seguro para o seu animalzinho. O que você não pode fazer? É estar com o animal à sua esquerda, está dirigindo, ele está aqui à esquerda, porque vai atrapalhar a direção,
ou entre braços e pernas. Se tiver solto no colo do carona, não tem infração. Se tiver lá na esquerda, não tem infração. Só que eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com os animais, né? Imagina um animalzinho solto ali dentro do carro, se acontecer um acidente, alguma coisa, ele vai se machucar. Tá bom? Usando calçado que não se firme aos pés, dirigindo aí de chinelo, havaianas, por exemplo. Tá bom? Se tiver de pé descalço, não há infração. Utilizando fones de ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou celular. Então, utilizar o celular, modo antigo. Qual é o modo antigo, professor? O modo antigo do celular é esse aqui, ó. Já viu que ninguém mais faz isso hoje? A pessoa faz assim, ó. Deixa eu ver se está aparecendo aqui no nosso vídeo. Ela fala desse jeito, mande áudio. Ou ela vai teclar. Teclar e assim. Esse é o modo antigo. O modo antigo é o 252, nem é tão antigo assim, né? É o 252, inciso 6, quando ele está falando ao celular. Tá bom? O modo moderno é o parágrafo único. Na hipótese do inciso número 5. O inciso número 5. Com apenas uma das mãos. E ele está utilizando, ele está manuseando, segurando o celular, digitando, infração gravíssima. Segurando, manuseando, gravíssimo. Utilizando o celular, modo antigo, média. Tá? Utilizando fones de ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Tá bom? A professora, a gente tem Bluetooth, sei. Tem outras telas, sei. Mas o que prevalece para nós é isso. O mais comum em prova, pessoal, eu sei que isso aqui dá muita confusão na cabeça do aluno, é essa parte final aqui, ó, segurando e manuseando. Que dá conflito também o segurando aqui com a utilização, né, do telefone celular. Então, se está segurando ou está manuseando, teclando, gravíssima, tá bom? Porque ele está utilizando apenas uma das mãos. Tá bom? O artigo 253A é aquele que eu falei para você da infração de trânsito, greve dos caminhoneiros. Lembra da greve dos caminhoneiros? Foi bem triste, o Brasil quase parou, né, pessoal? Então, aquela problemática que teve com os caminhoneiros, foi criado lá o artigo 253A, justamente para coibir, que é usar para deliberadamente interromper, restringir, perturbar, né, o trânsito. Já começa com uma gravíssima vezes 20, já parte de R$6.000, suspensão por 12 meses. Aplica-se a multa gravada em 60 para o organizador. Então, ela é 20 para o cara que está participando e 60 para o organizador. Aplica-se em dobro no caso da reincidência em 12 meses. Então, veja bem, o indivíduo que bloqueou uma vez, 20. Bloqueou duas, 40. O organizador, a primeira, 60, a segunda, 120. Caso de reincidência, o padrão é 20, 60. Se é reincidente no período de 12 meses, o padrão muda. 40, 120. Por isso que lá no início da aula eu falei que era possível chegar em 120 vezes. Tá bom? O artigo 254 aqui fala do pedestre. Isso aqui é letra morta, né, pessoal? Não existe como você notificar ou multar um pedestre. É possível pelo 254? Sim. Ela é uma infração leve, 50%. É metade do valor da leve. Só que não tem como você operacionalizar isso. Não existe como você multar uma pessoa. Tá bom? Esse é o nosso artigo 254. Também não é muito comum em prova não, tá? Não precisa ficar tão preocupado com isso. Pessoal, nós fechamos. E fechamos com chave de ouro. Foi uma aula bem produtiva, eu gostei, gritei bastante aqui para ver que eu estou bem motivado. É a primeira aula que eu estou gravando no dia. Então, ficou legal. Ficou legal aqui a nossa aula. Gostei mesmo, tá? Espero que vocês em casa tenham entendido qual é a nossa intenção aqui, qual é a nossa metodologia. Agora, eu preciso de vocês. Quase todo vídeo eu falo isso, né? Eu preciso que você em casa também faça a sua parte. Lendo o código, você pode utilizar essa estratégia que eu montei aqui para infrações de trânsito, utilizando o seu dia a dia, né? Utilizando a maneira na qual você anda nas ruas,
observando o sinal vermelho, celular, veículo, né? Você vai lá, o veículo está com o pneu liso. Ó, veículo em mau estado de conservação. Olha, o pneu tá o quê? Careca. Mais careca que eu. Aí você vai ter essa situação, né? Que você vai conseguir administrar, tá bom? Fechamos por aqui então, ó. Beijo, abraço para todo mundo, bons estudos, tá? Vai para cima porque dá certo. Estudar para concurso é um projeto que a gente tem que ter. Eu espero que você esteja cumprindo com as suas tarefas, esteja dentro do seu projeto e vamos com certeza fazer dar certo, tá bom? Eu, como professor, estou aqui para ajudar você. Esse é o nosso único objetivo. Quero que você consiga ter um bom resultado e acerte as questões, tá bom, pessoal? Grande beijo, um abraço e até a próxima.